bem-vindo ao canal da IEQ Templo Gospel. O tema de hoje é Como ser igreja da maneira correta, parte 2. Olá pessoal, eu sou o pastor Alex, aqui da IEQ Templo Gospel, e nós estamos participando agora do nosso Café com o Pastor. Todas as terças-feiras nós trazemos a você um resumo daquilo que foi pregado na nossa igreja. E esse resumo pode servir a você como um momento de reflexão, de meditação, um momento no discipulado, e até mesmo você possa vir usar ele numa possível evangelização. Mas antes disso, antes de começarmos a nossa devocional, convido você para aquela xícara de café. E o café ele vai bem em qualquer momento. Domingo após o culto, na parte da manhã, um amigo, um irmão nosso, veio me procurar e falou: "Não, pastor, já estamos lá em casa tomando o nosso cafezinho sem açúcar e agora a gente aprendeu a tomar o cafezinho sem açúcar." Hoje mesmo ele me mandou um vídeo mostrando ele fazendo um café. Então, que você possa pegar o exemplo dele também e a gente poder tomar o nosso café, de preferência, sem açúcar. Maravilha! Gostaria de convidar você então a abrir o texto sagrado em Atos capítulo 2, versículo 40 em diante. Nós iremos trabalhar hoje mais 3 perspectivas de como ser a igreja da maneira correta. Se você não viu a primeira parte, convido você depois aí na sua playlist buscar no canal da igreja aí esse tema, como ser igreja da maneira correta, parte 1. O texto de Atos 2 diz para nós o seguinte, versículo 40. "E com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, fazendo isso louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor aqueles que iam sendo salvos." Aqui nós lemos o modelo da igreja que nós devemos ser. Aqui nós temos um belo exemplo do que Deus espera que nós como igreja possamos ser. Na pregação passada, no vídeo anterior, nós apresentamos para você 2 pontos. Como é que você faz, o que é que você precisa ter e ser para se tornar então uma igreja da maneira correta. E lá tem uma introdução, lá tem um parecer, e eu convido você a assistir esse vídeo então, para que a gente possa já ir direto ao assunto aqui neste vídeo. O terceiro ponto, ou o primeiro desse vídeo, para que nós possamos ser a igreja da maneira correta, o escritor de Lucas ele nos dá uma direção que nós devemos ter o compromisso com o povo de Deus. Eu não sei se você percebeu aqui, mas o amor de Deus, o favor de Deus era tão grande nessa igreja que os irmãos desta igreja, eles se condoeram e muitos venderam aquilo que tinham para poder distribuir àqueles que não tinham. E aqui que está o X da questão. Para que nós possamos ser uma igreja da maneira correta, o primeiro ponto de hoje, ou o terceiro dessas 2 mensagens, é ter um compromisso com o povo de Deus. Entretanto, para você ter um compromisso com o povo de Deus,
você deve ter o seu procedimento antes. Porque no nosso país, ele está permeado de uma filosofia daquela que você tem que. Então toda pessoa ela acha que o outro é que deve dar o valor. Então quando a pessoa lê esse texto, ela fala, não estou falando? Veja, os mais abastados, os mais bonados, estes devem vender tudo como está escrito na Bíblia Sagrada, esses devem doar tudo. Por quê? Porque nós aprendemos isso. Existe essa filosofia, esse entendimento, existe esse saber em que as pessoas estão esperando que você tem que, a igreja tem que, a instituição tem que. Só que nós sabemos pela Bíblia Sagrada que nós recebemos de Deus as bênçãos e recebemos fruto do nosso trabalho. Inclusive o apóstolo Paulo lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, ele aborda isso. Ele vai dizer assim, olha, quem não quiser trabalhar, também não coma. Ou seja, ele fala assim, se você quiser comer, você precisa trabalhar para não ser pesado para ninguém. E o que é interessante a gente observar, que lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo dá uma direção sobre isso. Ele diz assim, olha, você deve considerar as outras pessoas que estão à sua volta como seus superiores. Ou seja, você deve ser submisso a essas pessoas. Numa igreja de verdade, numa comunhão de verdade, numa família de verdade, não existe aquela pessoa que tem que. Você não tem que vender nada, você não tem que me dar nada, porque eu vou trabalhar, porque eu vou conquistar com a força do meu Deus e eu vou ser submisso e vou considerar você como maior do que eu. Você já pensou se todas as pessoas no mundo seguissem a orientação da Bíblia Sagrada? Nós não teríamos dificuldade para viver, porque todos reconheceriam o outro como maior, todos seriam submissos uns aos outros. Sabe o que acontece muitas vezes? Por que nós não somos uma igreja de verdade da maneira correta? Porque nós achamos que o outro deve. Ele tem que me dar isso, ele tem que me dar aquilo, tem que ter o melhor louvor, tem que ter melhor a pregação, a igreja tem que dar isso, a igreja tem que dar aquele outro. Mas não é essa a orientação bíblica. Aqui o que nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos é que o compromisso com o povo de Deus era tão grande que isso se tornou algo natural. Porque quando uma pessoa serve a outra, serve com amor, com fraternidade, então aquele que tem mais, ele parte do coração dele e ele tem satisfação, ele tem alegria em dividir, em compartilhar aquilo que tem. Sabe, quando nós olhamos Atos dos Apóstolos, a gente vê o quão longe a gente está da igreja de Jesus que Deus espera de nós. Mas não é porque estamos longe que iremos desistir. Então o nosso caminhar, o nosso proceder é correr atrás desse compromisso com o povo de Deus e deixar de lado essa ideia de tem que, ele deve que. Não. O que nós temos que fazer e entender pela Bíblia Sagrada é que eu sou submisso ao meu próximo, eu devo considerar ele superior a mim para que haja uma boa relação ao ponto de esse milagre de Atos dos Apóstolos acontecer na nossa vida. Um segundo passo do dia de hoje, o escritor de Lucas ele vai nos dar uma orientação, ele diz assim, olha, para que nós possamos ser a igreja da maneira correta, nós devemos ter um compromisso com a busca do poder de Deus. E isso aqui é importante, gente, porque veja o período que nós estamos passando. Curitiba, graças a Deus, está com bandeira amarela, estamos menos preocupados com o Covid, estamos saindo da pandemia, mas durante esse 1 ano e meio de pandemia, houve momentos em que nós fazíamos as nossas lives de orações e elas eram lotadas, porque as pessoas estavam com problemas, as pessoas estavam com medo, as pessoas precisavam de cura, libertação, as pessoas precisavam que o seu ente querido fosse liberto, então as pessoas oravam. Agora, recentemente, eu fiz uma live de oração no último sábado. Sabe quantas pessoas estavam orando? 4. Por quê? Porque
já foi tomada a segunda dose, a pandemia parece dar as caras que está indo embora, ou seja, não há problemas. Sabe, muitas vezes nós só temos compromisso com Deus quando nós estamos com problemas. Mas a igreja da maneira correta, a igreja do Senhor, é aquela igreja que ora em tempos difíceis, ora em tempos alegres, ora em tempos de tristeza e ora em tempos de alegria, ora em tempos de saúde, mas também ora em tempos de enfermidade. O meu convite a você é: largue essa vida de ser somente um cristão interesseiro, de buscar a Deus somente nos momentos em que você precisa dele. Nós precisamos de Deus todos os dias. Então, se você está com a vida boa, tudo vai bem, agora é hora de orar agradecendo, é hora de dar louvores a Deus, agora é hora de adorar a Deus, mas nunca pare de buscar ao Senhor. Se você quer ser essa igreja correta, Lucas está nos dando a direção. Ele diz lá: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Ou seja, nós temos que buscar a Deus em todos os momentos, sejam eles felizes ou alegres, e não nos momentos somente que nos interessam. Se a gente continuar nessa caminhada, nós seremos apenas os interesseiros do Senhor e não filhos de Deus. Portanto, fica aqui meu convite a você, que você possa ter compromisso com a busca do Senhor. E terceiro e último passo de hoje, o escritor de Lucas, ele diz para nós assim que aquela igreja, ela perseverava unânime todos os dias na igreja, no partilhar do pão, na comunhão dos irmãos. Sabe, é necessário que a gente traga todo momento a missão redentora de Jesus na nossa vida. Nós temos que ter um compromisso com a missão redentora de Jesus. Você sabe por que você participa todos os meses da Santa Ceia do Senhor? É para trazer à memória o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É para lembrar quem que você era e quem que você é hoje. Sabe, nesse período aqui, nesse tempo de Atos dos Apóstolos, eles celebravam a Santa Ceia todos os cultos. Em todos os cultos era celebrado a Santa Ceia. Hoje, na nossa realidade moderna, a maioria das igrejas celebram a Santa Ceia uma vez no mês. E mesmo assim, durante essa pandemia, você ficou ali 6, 8, 1 ano até sem participar da Santa Ceia. Ficou 6 meses, 8 meses, 1 ano, sem trazer a memória daquilo que Jesus Cristo fez. Sabe, e nós já somos ingratos por natureza. Imagina se você ficar mais de 30 dias sem trazer à memória o sacrifício que Jesus trouxe a você. Este povo aqui de Atos dos Apóstolos era um povo que tinha tanta comunhão e tinha tanto entendimento de Jesus Cristo que o próprio povo à sua volta via o poder de Deus na sua vida. Muitas vezes nós perguntamos assim: por que os milagres não acontecem nos nossos dias? Os milagres não têm acontecido nos nossos dias porque nós só temos buscado a Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida, não em todo momento. Os milagres não acontecem na nossa vida porque nós temos esquecido o favor, a missão de Jesus na cruz do Calvário por nós. Portanto, se você quer ser essa igreja da maneira correta, você precisa frequentar a sua igreja. Você precisa participar na comunhão dos irmãos. Você precisa ter um compromisso com a sua igreja. Você precisa trazer para você a missão redentora de Jesus e nunca esquecer daquilo que você era e daquilo que Jesus, o Evangelho, te transformou num filho de Deus. Para isso, eu gostaria de convidar você à oração. Que você pudesse fazer a sua análise, olhar para esses 3 compromissos e ver qual deles você está em falta, para que você possa então ser a igreja da maneira correta, segundo Atos 2. Quero orar por você. Senhor Deus, Pai maravilhoso, nós te agradecemos por esse momento em que nós podemos ler a sua palavra e trazer ao nosso coração, Senhor, a necessidade, Pai, de sermos essa igreja da maneira correta. E muitas vezes, Senhor, nós queremos só ser servidos e esquecemos, ó Pai, que nós fomos chamados para ser servos um dos outros. Portanto, agora, Senhor, perdoa a nossa atitude errada e que possamos, com a ajuda do Espírito Santo, servir ao próximo. E também, Senhor, buscar o Senhor em todos os tempos. Deixar, ó Pai, de ser interesseiro
e muito pelo contrário, que possamos ser verdadeiros adoradores e que possamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade o tempo todo. E também entender e assumir e trazer à memória o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que todos possam ver em nós a mudança do Evangelho na nossa vida. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. A todos vocês eu agradeço pela presença, agradeço por você estar assistindo esse vídeo e que esse vídeo possa então ser, como eu disse, uma ferramenta, um instrumento de Jesus na evangelização. E semana que vem, terça-feira, estaremos aqui novamente para mais um Café com o Pastor.